Boa tarde, eu sou a Rita Tavares, venho de Ponte Sorvo, frequento o ensino secundário da minha escola, da minha cidade, e estou aqui em representação da Associação Olhar Global. Como sabe, nos últimos anos tem-se observado um afastamento significativo dos jovens portugueses em relação à política. Muitos jovens sentem-se desiludidos, desconectados do sistema político, acreditando que as suas vozes não são ouvidas, que as decisões políticas não refletem as suas preocupações e necessidades. Em função disso, gostaria de fazer umas perguntas sobre esse tema, certo? Muito obrigado. Eu sou o Rui Tavares, mas nós não somos primos. Não somos primos. Embora não venhamos muito longe um do outro, apesar de tudo. Então, gostaria de saber melhor sobre a sua história, o que o inspirou a entrar na política, quais foram os primeiros passos que deu na sua carreira, se desde jovem se interessou por este ramo. Eu, mais do que como jovem, até foi mais como criança, porque eu nasci nos anos 70, eu nasci 2 anos antes do 25 de Abril. Portanto, as minhas primeiras memórias são depois, já do período de democratização, e era impossível escapar à paixão pela política no Portugal daquela época. Falava-se o tempo todo de política, às vezes com conhecimento, às vezes de forma muito ignorante. Quer dizer, eu lembro de nós miúdos brincávamos e se nos zangássemos lá saía um insulto político. Portanto, isto para demonstrar como estava o país impregnado de política nessa altura. Os anos da adolescência, na verdade, nos anos 80, foram muito diferentes. Portugal entrou na União Europeia, de certa forma, o ciclo pós-revolucionário cumpriu-se e o país normalizou-se muito. E, portanto, as pessoas em geral foram fazer outras coisas. Ou nos seus interesses culturais, ou para mim foi a época em que eu descobri a minha própria cidade. Eu tinha andado entre o Ribatejo e Lisboa e depois fixámos definitivamente em Lisboa, mas só comecei mesmo a gostar desta cidade, a ganhar amigos, a ir aos museus, às bibliotecas, etc., já mais tarde, e é nessa época de alguma acalmia em que pouco se falava de política. Depois, já no final dos anos 80, início dos anos 90, a política reentrou de certa forma na minha vida por causa de movimentos estudantis, nomeadamente contra as propinas já na universidade, quando as propinas aumentaram muito, quando elas deixaram de ser praticamente simbólicas, era uma coisa em que não... Era quase como se estivessem abolidas. Sim. E de repente deram um grande salto. Mas mesmo assim nunca esteve no meu horizonte e nunca esteve no centro da minha vida, como está agora, por exemplo, o fazer política. Eu sempre quis ser historiador, desde miúdo, e era para isso que estava vocacionada toda a minha atenção, e quando eu me projetava no futuro, via-me sempre no arquivo a mexer em papéis ou numa escola secundária a dar aulas. Acontece que depois a política, por uma sucessão de vários acasos, que incluem a guerra do Iraque em 2003 e o movimento contra a guerra do Iraque, o facto de ter sido eleito como independente para o Parlamento Europeu nas listas do Bloco de Esquerda, na altura em 2009, antes da Troika chegar a Portugal, antes da austeridade, que depois também gerou grandes divisões à esquerda entre pessoas com um perfil mais pró-europeu, como é o meu caso, não é? E pessoas que eram mais eurocéticas. Essa divisão, entre várias outras coisas, deu origem à fundação do LIVRE, e então a partir daí é que, de facto, embora tenha regressado pontualmente à minha vida académica, tive que dar muito de mim a este projeto de criar um partido da esquerda verde europeia em Portugal, e é isso que nos traz aqui. Sim. Eu tinha aqui outra pergunta, basicamente já respondeu, que era se, por exemplo, há 30 anos era muito diferente, mas basicamente o Rui já respondeu. Há 30 anos, sim, houve essas fases todas, mas já agora há só uma coisa que eu posso acrescentar. Os partidos verdes, partidos ecologistas, em geral de esquerda, progressistas, nasceram mais ou menos na mesma altura em que eu nasci. 72, que é quando se começa a discutir a sério a ecologia no mundo ocidental, com a publicação do relatório do Grupo de Roma sobre os limites do planeta e por aí afora. E em Portugal não havia um verdadeiro partido verde que funcionasse de forma autónoma. Havia e há o Partido Ecologista aos Verdes, sim, mas que funciona sempre numa coligação com o Partido Comunista, e então partidos verdes que tivessem aquela independência de ação que tem o Partido Verde Alemão, o Partido Verde Francês, ou dos Países Baixos, ou por aí afora, não existia. E isso fazia muita confusão com a perspectiva de esquerda libertária que eu tinha, uma esquerda que era contra as ditaduras da Europa de Leste, que
contra o autoritarismo de partidos comunistas na União Soviética, na China, em Cuba e por aí afora, que se afirmava claramente de esquerda e que sentia falta dessa opção ecológica em Portugal. Na verdade, essa lacuna é aquilo que a gente muito mais tarde vai tentar preencher com o livro. Então, quais têm sido os principais contributos do Partido Livre para incentivar as participações dos jovens na política? Como avaliam o impacto dessas iniciativas até agora? Sei que já houve jovens a encabeçar listas nas eleições legislativas de 2024. Queria saber o que é que achas. Bem, o LIVRE é desde logo um partido bastante aberto aos jovens por causa do nosso sistema de seleção de candidatos que é completamente diferente de qualquer outro partido em Portugal. Mesmo sem entrar num debate se é melhor, se é pior, para nós é melhor, nós gostamos desse sistema, que é o que chamamos um sistema de primárias, no qual essas primárias são abertas à participação de pessoas até de fora do partido, desde que estejam alinhadas com os nossos valores, princípios e ideais, assinam um termo de responsabilidade, garantem não ter nenhuma incompatibilidade, e portanto há uma série de filtros de segurança, por assim dizer, mas já tem acontecido muitas vezes pessoas candidatarem-se pelo LIVRE antes de mais tarde até virem a inscrever-se no partido, precisamente por causa das primárias. Isso chama bastante gente. Nós tivemos até aqui há pouco tempo em substituição uma deputada, a Filipa Pinto, que é professora de escola secundária, e ela chegou ao partido precisamente dessa maneira. Primeiro inscreveu-se, foi o filho dela que lhe disse para ela se inscrever, e tal como aqui foi um filho jovem a dizer à mãe, muitas vezes também já tem acontecido ao contrário, e essa é uma das portas de entrada dos jovens no partido. Depois, além disso, é um partido que tem, de forma muito, como é que eu ia dizer, dispersa, as capacidades de participação. Por exemplo, para fazer os nossos programas políticos, nós somos fãs daquilo que se chama democracia deliberativa, em que toda a gente pode apresentar emendas, discutir essas emendas, fazer emendas de compromisso e, portanto, de certa forma, enriquecer os programas políticos do partido. No entanto, isto da participação dos jovens é um caminho que tem sempre que se ir fazendo. Nós, por exemplo, não temos uma juventude partidária, discutimos muito se devemos ter qualquer coisa que cumpra com as funções e o lado bom de uma juventude partidária, em particular a possibilidade de participarmos na Federação dos Jovens Verdes Europeus, não é? Nós fazemos parte do Partido Verde Europeu e depois faz-nos pena, na Federação dos Jovens Verdes Europeus, não estar lá uma delegação do LIVRE, porque nós não temos essa organização de uma juventude partidária, e então é uma reflexão que continuamos a fazer e que espero que venha a dar frutos no futuro, porque de facto é um objetivo sempre que deve sempre ser perseguido. Eu acho que, na verdade, o segredo é tratar os jovens como adultos. Quando os jovens são tratados como adultos, eles participam naturalmente. Acredita que o desinteresse dos jovens com a política pode ser atribuído à percepção da corrupção e ineficácia política, bem como à ausência de iniciativas que promovam uma participação ativa e informada? Sim, acho que pode ser verdade, e a ser verdade é preocupante, porque uma parte do discurso acerca da corrupção corresponde a factos reais, ou seja, a problemas do nosso sistema, uma parte dos quais não são sequer criminais, podem ser criminais, mas outra parte é aquilo que eu chamo até mais a corrosão do que a corrupção, ou seja, o sistema funcionar de uma maneira que não garante a sua própria fidedignidade. E, portanto, isso vai corroendo a confiança que as pessoas têm na democracia enquanto sistema e vai fazendo desligar as pessoas, não é? Os jovens, sim, mas não só os jovens. Isso faz com que as pessoas que desligam da participação democrática, no fundo, acabam a garantir que na participação democrática restam ou aqueles que continuam muito idealistas e que estão a lutar uma batalha às vezes perdedora pela credibilidade do sistema democrático, quer dizer, é o papel que nós estamos aqui a fazer, mas precisamos da vossa ajuda para não ser uma batalha perdedora, ou então ficam aqueles que já são de tal forma tão cínicos que acham que a política serve para a corrupção e então é isso mesmo que eles querem fazer. Como é que se reverte isto? Eu acho que a experiência dos países que
têm menos corrupção, que estão mais altos nos índices de transparência e integridade em todo o mundo, e que, não só na percepção de corrupção, são duas coisas diferentes, e Portugal está altíssimo na percepção de corrupção e não sabemos exatamente onde é que está na corrupção propriamente dita, mas esses países que, ao contrário de nós, não têm praticamente corrupção, ou das Dinamarcas, das Noruegas, das Nova Zelândias e por aí afora, é engraçado quando a gente ouve o debate político deles, não tem nada a ver com o nosso. Nós fazemos um debate acerca de corrupção que é próximo dos países que têm imensa corrupção. Qual é que é esse debate? É simplesmente o debate criminal. Vamos duplicar as penas, são os malandros, têm que ir todos parar à prisão, etc, etc. Quando eu ouço o discurso político no Brasil ou no México, que tem bastante corrupção, é isto que eles dizem também. Ora, se a gente pensar bem, isso é um discurso que nasce de um pressuposto, que é as pessoas já estão à espera que haja corrupção, já estão à espera que ela aconteça, e tudo o que querem dizer acerca da corrupção centra-se na política de investigação e na política criminal, que é, depois de haver o ato corrupto, vamos investigar os malandros, vamos julgar os malandros, vamos punir os malandros, vamos condenar os malandros. Ora, na Dinamarca, na Noruega, na Nova Zelândia, o que eles fazem é organizar-se de uma maneira a que não chega a haver atos de corrupção. Não chega a haver essa oportunidade. Portanto, não há malandros para duplicar as penas, porque a transparência é grande e é muito difícil alguém numa situação de transparência, mesmo que quisesse, ter a oportunidade de praticar um ato corrupto, porque os grandes projetos são muito escrutinados e têm muita participação cidadã, e, portanto, quando há muito dinheiro para gastar, também há muita gente a ver e a participar, e isto são práticas democráticas. Claro, nunca será tão sexy eu dizer isto como dizer vamos prender os malandros, vamos duplicar as penas dos malandros, mas se querem mesmo combater a corrupção, então é preciso fazer como fazem as Noruegas, as Dinamarcas e as Nova Zelândias, não é duplicar penas e não é esganiçar-se no Parlamento e esbracejar que isso vai acontecer. Considera que existe um risco dos partidos de cariz mais populistas serem atrativos para os jovens? É um risco para toda a gente, não só para os jovens. E até acho que até é um risco maior para as pessoas mais velhas, que muitas vezes vão ficando muito rígidas na sua forma de reação em relação à política e vão tendo mais medo da mudança. Porque, na verdade, é esse medo da mudança que eu acho que é a mola fundamental do impulso populista. Não é? As pessoas estão habituadas a uma mudança que a gente consegue gerir, até cognitivamente, não é? Sei lá, a mudança das estações. É uma coisa que o nosso cérebro consegue compreender o que é. No próximo ano vai voltar a ser da mesma maneira. A mudança gradual e incremental de termos uma inflação baixa, a 2% por ano. As pessoas sabem. Ok, no próximo ano os preços vão estar 2% mais caro e no outro ano 2% acima disso, mas apesar de tudo a gente consegue adaptar-se. Simplesmente não é esse o tipo de mudanças que a gente está a viver hoje em dia. A gente vive mudança irreversível com as alterações climáticas, a gente vive mudança brutal e perturbadora com coisas como a inteligência artificial, a gente vive mudança exponencial com coisas como as pandemias, e quando as mudanças são tantas ao mesmo tempo e desta dimensão, o nosso cérebro não consegue acompanhar. E as pessoas entram em pânico com isso. E é muito fácil surgir um discurso, e é aí que eu acho que a dinâmica entre os mais velhos e os mais jovens se vai fazendo, em que os mais velhos vos andaram a dizer a vocês todos, o tempo todo, que a vossa vida vai ser pior do que a nossa. E agora vocês acreditam nisso. E uma vez dei uma entrevista assim para um podcast também de jovens, e a última pergunta era: acredita que a nossa vida vai ser pior do que a dos nossos pais? E eu disse que não. Quer dizer, não há nenhuma razão para acreditarmos nisso. Quer dizer, nós somos atores da nossa história, nós podemos mudar a nossa história. E isso é verdade em qualquer época da evolução da humanidade. Nós podemos organizar-nos para sair bem, não é, de todos esses problemas em que estamos metidos, para quebrar esses galhos todos. Nós podemos organizar-nos para combater as alterações climáticas e fazê-lo de uma forma que seja socialmente justa. Nós podemos utilizar a inteligência artificial para as pessoas fazerem menos trabalhos repetitivos e para terem mais tempo para si, e não para pôr gente no desemprego, etc, etc. Basta querermos, em boa medida, basta organizarmos para isso. Bem, e quando eu ia a sair desse podcast, disseram-me, sabe, foi o único líder político, a única liderança por que aqui passou, que nos disse, que não disse que nós íamos viver pior do que os nossos pais.
Eu ouvi aquilo e fiquei, assim, abismado. Fiquei a pensar, claro, como é que a gente não quer depois que os jovens tenham uma descrença na democracia, que achem que os populistas é que são os melhores, que vão atrás de autoritários. Nós é que os andamos a convencer que eles, que vocês, vão viver pior do que nós. Não é verdade, não tem que ser verdade. A técnica está a avançar, a tecnologia também, a ciência também. Há vacinas para coisas que antes demoraria décadas a acontecer. Quer dizer, eu lembro-me da pandemia de HIV-Sida. Morreram milhões de pessoas em pouco tempo e toda a gente dizia não vai haver vacina para isto. E lembramos todos da pandemia de Covid-19. Em 18 meses a gente criou uma vacina. Na próxima pandemia vamos esperar que seja 18 semanas. E pode ser. Não tem que ser pior, mas quando a gente está sempre a dizer às pessoas vem aí mudança, a mudança é pior, não conseguimos dar a volta a isto, claro, basicamente estamos a dizer às pessoas para baixarem os braços. Portanto, o otimismo tem que fazer parte da política, é uma obrigação moral. Por fim, queria agradecer-lhe por ter aceito o nosso convite e fazer uma pergunta muito ampla, que é o que acha que a política faz na vida do jovem? A política serve para mudar as coisas para melhor, não é? E para isso ela tem que ser orientada, pelo menos é aquilo que eu acredito, por aquilo que eu chamo objetos de desejo político. Ou seja, tem que ter em si uma espécie de uma teoria da atenção, que é como é que a gente capta a atenção das pessoas. Que é uma coisa que, infelizmente, os autoritários e a extrema-direita hoje em dia sabem fazer muito bem. Captam pela indignação, pelo escândalo, etc. Mas nós, do outro lado, do lado progressista, temos que saber captar a atenção das pessoas pelas coisas boas que elas podem conquistar para as suas vidas. A segunda coisa é que depois da atenção vem a mobilização. Nós podemos mobilizar as pessoas por coisas pequenas, do género fazer uma vereda, ou seja, um corredor verde entre a minha escola, a minha casa, o jardim e a praça, para podermos ter uma cidade sempre arborizada, sempre sombreada, etc. Quando eu falo disto, as pessoas dizem, muito interessante, mas não muda o sistema. Mas também podemos apresentar coisas visionárias, como a semana de 4 dias que o livro apresentou, ou até o rendimento básico incondicional. E aí as pessoas dizem exatamente o contrário. Era muito bonito, mas não vai acontecer. É visionário, é utópico. A política, no fundo, é o casamento entre estas coisas concretas e pequenas e as coisas grandes e visionárias. A gente faz umas, mobiliza as pessoas para fazer umas e as pessoas começam a acreditar que conseguem fazer mais com isso. E é aí que a atenção e a mobilização se transformam em mudança. A política tem esse lado muito, muito bom, muito bonito, de ser uma maneira de a gente se organizar em conjunto para conquistar as coisas que a gente deseja para a nossa vida. Um planeta que continue tão incrivelmente bonito como este planeta é e que a gente o consiga passar às próximas gerações. Uma valorização da cultura que signifique que onde quer que tu vás tens bibliotecas, tens museus, tens cinemas, tens teatros, tens coisas para fazer que sejam mais interessantes do que estar o tempo todo basicamente a ver qual é que é o próximo escândalo que aí vem. Aquela coisa fantástica que eu acho que no fundo, de certa forma, é o melhor da política progressista, como eu entendo. Que é que as pessoas não tenham que passar todos os dias na angústia, na ansiedade da desigualdade, da escassez, da pobreza, etc. Que nem tu, nem os teus pais, tenham que estar preocupados com o teu amanhã, ou o dia em que cai a conta da água, ou o dia em que cai a conta da luz, mas que também não tenhas que estar preocupada com a tua avó quando, não é, ou com o teu avô, quando estão numa idade em que passaram a reforma e a reforma pode não chegar. Acho que há um filósofo brasileiro que se chama Roberto Mangabeira Húngaro, que diz que o grande objetivo da política progressista é que a gente só tenha que morrer uma vez. Eu só morro mesmo no dia em que tiver que morrer. Porque da maneira como a vida está organizada hoje em dia, há muita gente por aí que pela pobreza, pela precariedade, pelos vários medos que têm, é quase como se todos os dias morressem um bocadinho. E a gente não pode querer isso. A gente pode querer é que todos os dias em que a gente vive seja dias em que a gente pode viver da maneira mais feliz possível. E a política faz grande parte disso. É por isso que é bom a gente dedicar um bocadinho da nossa vida à política e depois sair para ir usufruir daquilo que conquistou enquanto esteve na política, ou seja, usufruir de uma vida em sociedade boa que nos permita às vezes também desligar da política. Muito obrigada. De nada.